campeão europeu e campeão nacional de todo o terreno. João Ferreira acabado de chegar, podemos dizer, já do Dakar 2023 e com ótimas, não são boas, são mesmo ótimas notícias para partilhar com todos nós. E por isso vamos dar as boas-vindas. João, mais uma vez, é com todo o gosto que eu recebo aqui no 16 Válvulas. Seja bem-vindo, não preciso de dizer que é sempre bem-vindo. E eu tinha aqui um desafio para o João de, antes de falarmos de 2023 e essas grandes novidades, novidades mundiais, vamos falar um bocadinho do Dakar, porque não tivemos ocasião, nem o antes, nem o durante, e agora sim, no pós, falar então sobre a presença. E eu começava por perguntar ao João, agora que já passou o tempo, já conseguiu recuperar com certeza algum do jet lag e tudo mais, como é que se sente após a conclusão? Foi um Dakar que correspondeu às suas expectativas? Foi melhor do que tinha de expectativa anterior? Conte-nos tudo, João. Bem-vindo. Boa noite, Gonçalo. Antes de mais, agradecer aqui o convite para os 16 Válvulas. É sempre um prazer estar aqui a falar do nosso desporto e das nossas aventuras. E em relação à sua pergunta ao Dakar, olha, confesso que foi o que estava à espera em termos de dureza. Tivemos uma primeira semana, como sabes, bastante dura. A segunda semana foi um bocadinho mais tranquila para nós, mas no Dakar, no geral, foi um Dakar bastante duro. Do que falei com o Filipe Almeiro e os outros pilotos e navegadores mais experientes, que tinha sido o Dakar mais duro que tiveram até hoje. E confesso que em relação às minhas expectativas, em relação ao nosso andamento, fiquei bastante surpreso. Não estava à espera de conseguirmos impor um andamento tão forte desde o início do primeiro dia. E não estava à espera de me divertir tanto. Sabia que me ia divertir, obviamente, mas de facto o deserto, cada vez que lá vou, venho cada vez mais apaixonado pelo deserto e sem dúvida que... E é uma das razões do que o nosso plano desportivo este ano se foca mais em corridas internacionais e do deserto. Portanto, adorei cada segundo, mesmo quando as coisas corriam mal, gostava, obviamente menos um bocadinho do quando estavam a correr bem, mas o deserto é mesmo assim, o Dakar é mesmo assim, é uma prova que não basta só sermos rápidos, há que ser constantes e enfrentarmos todas as adversidades que encontramos. Muito bem. João, se aceitar o meu desafio, voltamos atrás no tempo e vamos falar aqui deste caso, do convite para participação. Eu sei que o João já tinha feito testes, já tínhamos falado aqui, até tinha participado, estou a falar de Cor de Marrocos, penso que tenha sido assim como o seu pai, com a primeira experiência com este modelo, o Yamaha, também com o X-Ride. Eu pergunto-lhe, em relação a esta possibilidade, o Dakar acaba por ser um convite feito pela X-Ride e diz que tem que ser daquela forma, ou foi-lhe dada a possibilidade de escolher de participar com auto onde estaria habituado, como aconteceu com o Mini, onde foi campeão europeu e campeão nacional do Campeonato de Portugal todo o terreno. Logo de início, só houve essa hipótese de fazer com o Yamaha, e não é má, vamos dizer de passagem, claro. Gonçalo, confesso que obviamente, e acho que como grande parte ou com qualquer piloto todo terreno, ambiciona um dia fazer o Dakar. E sempre tive esse objetivo, mas confesso que não dizia, tem que ser em 2022 ou em 2023. Foi uma vontade que fui ganhando ao longo do ano. Depois, com este novo projeto da X-Ride em conjunto com a Yamaha, fui convidado para ir testar o carro algumas vezes a Marrocos e depois, a posteriori, convidado para fazer o Rally de Marrocos em conjunto com o meu pai. E confesso que não lhe sei explicar porquê, mas tive ali uma oportunidade e uma vontade de querer estar efetivamente no Dakar no ano seguinte. Obviamente que tivemos que dialogar e ponderar todos os fatores, mas à medida que o tempo foi passando, a X-Ride foi, digamos, metendo um bocadinho de pressão a convidar-nos para ir ao Dakar com eles, e englobados na equipa, e foi uma decisão tomada muito em cima da hora, que não tivemos muito tempo para planear tudo, mas foi uma decisão que felizmente conseguimos tomar essa decisão e fomos ao Dakar. Mas portanto dizer que o Dakar 2023 só se pôs na equação de ir de Yamaha, assim achamos que uma questão monetária é bastante mais barato que ir num T1 ou num T1+, e de facto para aprender a corrida e o deserto, o T3 é um carro bastante mais fácil de guiar do que um Mini ou uma Toyota ou qualquer outro carro nas dunas, e portanto foi essa a nossa ideia, de ir ao Dakar, aprender tudo com um carro bastante mais fácil e incorporados numa grande equipe e com uma navegadora. Foi uma grande ajuda para o meu processo de aprendizagem. E era isso que eu queria perceber, que quando é dada esta oportunidade de participar no Dakar, disseram logo de início, portanto vais com este carro assim, e com este navegador, ou foi aquela questão que o próprio João teve a oportunidade de dizer, então, dentro do rol de vários navegadores de alto gabarito que a X-Ride tem para me apresentar, eu quero escolher, o João, neste caso, o Filipe, porque já o conheço e porque já trabalhei com ele, enfim, de ter sido diferente, ou nem sequer se colocou. Quando foi feito o projeto, foi logo com o Filipe Palmeiro. Não, foi uma exigência feita da X-Ride, tanto em Marrocos como no Dakar, ser o navegador deles,
a navegar, porque queriam saber a performance do carro e a minha performance em concreto, para saber, obviamente o carro pode ser rápido, mas se o piloto estiver a abusar mais do carro, pode não aguentar um Dakar inteiro, e foi uma exigência dele desde o primeiro momento, e não sei se por ser português ou se sermos amigos ou o que seja, fomos automaticamente direcionados para o Filipe Palmeiro, e foi uma grande escolha desde o primeiro dia, aprendi imenso com o Filipe, e, e acho que foi uma escolha bastante acertada. Uhum. E dentro da equipa, pergunto eu, porque vocês tinham ocasião, obviamente, na maioria das ocasiões, de estarem juntos, de trabalharem com engenheiros e, naturalmente, mas os outros pilotos, perguntava-lhe como é que foi o ambiente dentro da própria X-Ride, aqui neste caso, num ambiente competitivo a nível internacional. Portanto, uma coisa seria sempre diferente fazer, por exemplo, Marrocos, mas aqui estamos a falar da alta competição e eu iria lhe perguntar como é que foi estar no bivouac com toda a envolvência X-Ride, o que é que tem para nos dizer sobre isso? Olha, confesso que foi uma agradável surpresa. Já em Marrocos tinha sido quando corri com o Yama a primeira vez na categoria Open, foi uma agradável surpresa. Sabia que o ambiente dentro da X-Ride, obviamente, tinha um grande ambiente de camaradagem entre tanto os pilotos como os mecânicos, mas confesso que no Dakar fiquei ainda mais surpreendido, que estávamos agregados também à equipa Audi, portanto era a Mini Audi e a Yama, e portanto tanto os mecânicos da Audi falam com os da Yama e os pilotos também, portanto quando chegava a altura de estarmos ali com os briefings e nas refeições, estávamos ali em conjunto com o Peter Ansel, com o Sainz, com os pilotos da Mini, o Kuba e com os pilotos da IABA, obviamente, e portanto acho que a camaradagem foi muito bom de se ver, mesmo em pista. Passei várias vezes, infelizmente, pelos Audis parados com alguns problemas e parámos sempre para saber se era preciso alguma coisa que pudéssemos fazer. E, portanto, foi como disse, uma surpresa muito grande, mesmo nos maus momentos, conseguimos estar sempre com um sorriso na cara, todos, e para tentar enfrentarmos os problemas que tínhamos. Uhum. E já que estamos a falar da envolvência com a equipa, é bom, obviamente, ter quem fale português. No caso concreto, seja mesmo brasileiros ou o que seja, com o sotaque, mas estar com outros portugueses em competição ou no ambiente da X-Ride é, naturalmente, penso eu, muito importante. E aqui falava especificamente do Ricardo Touren, que tem acompanhado sempre, não só como mentor, obviamente com um grande amigo que já tem uma amizade de longos anos, vocês os dois. Também foi importante ter o Ricardo presente nesta edição do Dakar, também na mesma equipa. Sim, sem dúvida que o Ricardo estar presente no Dakar na mesma equipa com um carro igual ao meu foi algo incrível, foi um momento muito especial que tivemos a oportunidade de partilhar durante estes 15 ou 20 dias que tivemos na Arábia. E nunca tinha corrido diretamente com o Ricardo, tive só simplesmente a oportunidade em Porto Alegre 2021, salvo erro, e em 2022, e por razões diversas nunca conseguimos estar frente a frente, e portanto tivemos a oportunidade de Dakar, estar com carros iguais na mesma corrida, e foi bastante interessante, tivemos algumas picardias juntos, na etapa que até andámos os últimos 50 km juntos, e foi bastante divertido. Quando ficava ele à frente ele vinha moer a cabeça, quando ficava ia eu moer-lhe a cabeça, mas sempre com o espírito de camaradagem e de amizade que temos. Claro. Em relação a vitórias em etapas, acabou por ser aquelas que eram possível ou ficou com aquela sensação que havia uma outra equipe, uma outra, vamos lá, vamos dizer, uma outra etapa diferente que pudesse ter vencido e há sempre os se's que servem para aquilo que é, se estivesse preparado, se tivesse outro tipo de experiência, outro tipo de andamento, ou foram perfeitamente justas as vitórias? Eu acho que todos os bons resultados que obtivemos, acho que foram justos. Como disse, o Dakar não é uma prova de sprint, ou seja, não vale a pena sermos mais rápidos nos primeiros 100 km, nos outros a seguir somos os mais lentos. Portanto, há que encontrar um ritmo constante durante a etapa toda, e confesso que esse ritmo custou-me a perceber ali, que estou habituado às corridas de baixas, que são corridas a 100, 200 km máximo, em que o ritmo é muito intenso e ao mínimo descuido, ao mínimo furo, uma pessoa que tem um furo numa corrida praticamente não ganha o setor ou a corrida, não é? E quando no Dakar não, nos primeiros dias lembro-me de pilotos passarem por mim logo nos primeiros quilómetros e depois estavam furadas, portanto são 400 quilómetros de etapa, 300, portanto muita coisa pode acontecer. Claro. E portanto acho que todos os resultados que obtivemos foram justos. Obviamente tivemos alguns problemas mecânicos, como é normal no Dakar, que nos impossibilitaram de lutar por posições mais cimeiras ou mesmo por posições mais cimeiras, não só na etapa, mas como também na geral. Mas o Dakar é mesmo assim, e acho que, dado que foi o meu primeiro ano, ter voltado a casa com uma vitória, penso que não estou em erro, 2 segundos lugares e 2 terceiros lugares, e com alguns lugares no top 5, acho que o balanço é bastante positivo.
Claro que sim, não tenho qualquer tipo de dúvida. Para fecharmos o dossiê Dakar 2023 e abrirmos depois o ano 2023 competitivo e o Dakar 2024, eventualmente, eu perguntava aqui ao Ricardo, e olhando um bocadinho mais para este carro novo, que para si não era bem novo, já tinha feito uma prova, pergunto aqui semelhanças e grandes diferenças em relação ao Mini que lhe proporcionou ser campeão nacional, volto a lembrar, o Campeonato de Portugal Todo o Terreno, e no Campeonato Europeu. O que é que poderemos ter aqui numa comparação? São categorias diferentes, mas há princípios base, se calhar, que são iguais, nomeadamente a nível de segurança, mas eu perguntava-lhe, e será a pessoa mais indicada para nos fazer aqui um comparativo entre o Mini e este caso o Yamaha. Há comparação ou são completamente diferentes? O que é que me pode dizer, João? A grande igualdade que eles têm, tanto o Mini como o Yamaha, que são dois excelentes carros, desenvolvidos pela mesma equipa, pela X-Ride, e portanto os carros são super seguros, é um dos parâmetros obrigatórios que a X-Ride, quando faz um carro, olha muito à segurança. Em relação à performance, como disseste, são carros bastante diferentes, obviamente, mas como também já vimos, apesar do T3 ser, como é chamado, um aranhice, um carro que só é por regulamento permitido a 130 km/h, são carros bastante rápidos, como podemos ver não só no Dakar como no nosso campeonato I22. O João Dias fez um campeonato incrível, não ganhou o Porto Alegre por escassos 20 segundos, acho eu, e fez um campeonato, fez terceira à geral no campeonato, no meio de Toyotas, Minis e muitos grandes pilotos. Portanto, é uma categoria que tem vindo a crescer muito e, sem dúvida, e acho que não estou a dizer nenhum disparate, é a categoria do momento, é a categoria da moda, digamos assim. No Dakar, acho que houve 6 ou 7 vencedores diferentes a ganhar etapas, enquanto nas categorias T1, os vencedores são sempre os mesmos, ou é o Nasser, ou é o Titarança, ou o Sainz, estão sempre ali 3, 4 vencedores diferentes. Portanto, acho que a competitividade nos T3 tem vindo a crescer imenso e continua a crescer, mas comparando ao Mini, tem coisas melhores, tem coisas piores. Se me dessem a escolher para fazer uma prova amanhã, obviamente escolhi ao Mini, é onde estou mais familiarizado, eu gosto realmente de conduzir, são os carros, os T1s, ou nomeadamente agora a nova categoria que tem entrado em vigor, os T1 Plus, exatamente. Mas são carros completamente diferentes. Acho que o Yamaha é um carro mais fácil de conduzir e que permite mais erros, e é mais fácil ser rápido no Yamaha do que no Mini ou numa Toyota, estou a supor, porque os Minis têm muito peso, são muito mais largos, temos travão de mão, temos ótimas suspensões, mas não permite passar o mau piso tão depressa como o Yamaha, e não permite abusarmos tanto do carro. Temos mesmo que saber o que é que estamos a fazer, porque ao mínimo descuido temos um acidente ou uma infelicidade. Mas são dois excelentes carros e dois carros extremamente rápidos, e obviamente com as suas diferenças da categoria, mas continuam a ser dois excelentes carros. Muito bem. Fica aqui aberta e feita a ponte para 2023. Já foi anunciado oficialmente, já está o cartaz de divulgação. Neste caso, o João Ferreira vai fazer, no caso, até se pode dizer assim, um upgrade na própria carreira. O próprio João vai, falta-me saber o resto do programa, mas pelo menos vai fazer o Campeonato do Mundo de todo o terreno, também com este Yamaha, também com o Filipe Palmeiro. Agora, a minha pergunta vai, primeiro que tudo, obviamente, é perceber em relação a esta decisão, como é que se sente nesta altura, já com confirmação de um upgrade constante. Portanto, o João, para quem não tenha acompanhado, tem evoluído sempre dentro das várias etapas no todo o terreno, começou nas categorias mais baixas, chegou à categoria principal onde foi campeão, agora, depois do Europeu, está no Mundial. Pergunto, João, como é que surge esta oportunidade? Acaba por ser um prémio, digo eu do meu lado, e o João me confirmará ou não, mas acaba por ser um prémio pela excelente temporada de 2022, esta passagem ao Mundial ou não. Explique-me tudo, João, para não ser eu aqui a antecipar-me às suas palavras. Olha, Gonçalo, não sei se é um prémio ou não. Foi como comecei a conversa por dizer, estou cada vez mais, permito uma expressão, apaixonado pelo deserto, e de facto a ida ao Dakar e a ida a Marrocos desencadeou-me também, como já disse, um gosto de querer fazer mais e melhor e aprender no deserto, porque a temporada de 22, sem dúvida, foi uma temporada de sonho. Acho que muito dificilmente volta a ter uma temporada como a de 22, mas de facto foi tudo mais centralizado nas corridas, nas bajas, não é? Corridas pequenas, em piso duro, e eu gosto de sair da minha zona de conforto e querer aprender coisas novas e novas corridas. E de facto as grandes corridas do mundo, nomeadamente o Dakar, são corridas feitas no deserto. Portanto acho que se ainda tenho muita coisa para aprender nas bajas, em corridas de bajas, no deserto, então estou na estaca, não digo na estaca zero, mas estou no início. E portanto achámos que o Mundial T3 ia ser
e vai ser com toda a certeza um campeonato muito renhido, como podemos ver no Dakar. E como já disse, todos os dias temos pilotos novos a ganhar etapas e esses pilotos também vão estar todos à partida no Campeonato do Mundo. Portanto, acho que vai ser um ano muito positivo para nós, que vai ser um ano, mais uma vez, um ano de aprendizagem. Obviamente vamos dar o nosso melhor todas as corridas, mas vão ser terrenos novos. Vamos agora a Abu Dhabi no final de fevereiro, ao pé do Empty Quarter, onde andámos no Dakar. Depois vamos ao México, Argentina e Marrocos. Portanto, temos bastante corridas novas que eu nunca fiz, terrenos novos e que com certeza irão ser muito bons para a minha aprendizagem. Uhum. Isso teria sido importante já ter este projeto definido quando foi do Dakar, porque sabemos também que a prova contou também para o Campeonato do Mundo de todo o terreno. Será assim? Era importante já ter essa situação definida, João? Não, olha, confesso que fomos para o Dakar, já se tinha falado, já se tinha posto essa hipótese, mas fomos para o Dakar simplesmente para fazer o Dakar e há poucos dias antes de ser anunciado, fechámos com 100% de certeza a temporada, que íamos estar presentes no Campeonato do Mundo T3 de AMA. Ok, muito bem. João, em relação a este projeto, que vai, com certeza, como se costuma dizer no eucalipto, que vai secar tudo à volta, eu pergunto porque, naturalmente, os tempos de preparação, que são completamente diferentes, os treinos, os testes, enfim, tudo aquilo vai acabar por secar à volta ou ainda vamos ter a ocasião de ter o privilégio de ver o campeão europeu, o campeão de Portugal, pontualmente participar, mesmo que seja em T3 ou noutras categorias, no nosso Campeonato de Portugal ou mesmo no Campeonato Europeu de Bajas. João. Olha, T3 posso lhe dizer que é impossível ou praticamente impossível. Isto porquê? Porque o carro do Dakar ficou já na Arábia Saudita para Abu Dhabi, da Abu Dhabi vai para a América por causa do México e da Argentina, fica lá de uma corrida para a outra e depois vai direto para Marrocos. Portanto, o carro tem que andar sempre a viajar pelo mundo e obviamente não dá para, economicamente não é viável vir a Portugal só para fazer cá uma corrida ou duas, mas vamos fazer o Mundial, como já disse, mas tenho a ambição de fazer algumas corridas em Portugal ou outras corridas pelo mundo sem ser o Campeonato do Mundo T3, mas confesso que ainda não tenho nada definido. Para já a única coisa definida é o Campeonato do Mundo T3 e com o desenrolar do tempo havemos de saber o que é que vamos fazer. Porque vai haver vagas de calendário, agora a questão é depois os testes e tudo mais, mas haverá vagas de calendário entre o Mundial e também a nossa presença no Campeonato de Portugal todo o terreno. Será isso, não é verdade? Já deu para ter essa ideia ou para já o foco é o calendário e estar preparado para o Mundial? Não, o foco neste momento é 200% para estar na melhor forma possível no Mundial T3. Obviamente que não escondo que gostava de fazer uma corrida ou uma ou duas corridas dos carros, portanto acho que é importante mantermos o contacto com os carros, porquê? Porque as velocidades são muito superiores, atingimos velocidades máximas de 170 enquanto no T3 é só 135, portanto acho que é importante manter o contacto com o carro para não perder o feeling e a sensação da velocidade e do peso e das transferências de massas, coisas que não temos tanto nos T3, mas para já não está nada definido, no momento nem carro temos, o nosso carro está na Alemanha, portanto, para já o foco, como disse, é 200% no Mundial. Portanto, e europeu, então, muito menos. Só naquelas provas que sejam, e eventualmente que exista, que tenha o campeonato a contar para o europeu as provas em Portugal, como acontece, por exemplo, com a Baja de Reguengos. Não, mas o europeu também não está nos nossos planos. Confesso que nem vi o calendário do europeu ainda, nem sei se coincide com alguma do Mundial ou não. Mas é como eu digo, quem sabe com o desenrolar do tempo, se não devemos estar presente numa prova ou do europeu ou em Portugal, não sei. São tudo suposições. Ainda são... São coisas que ainda não pensámos bem, não escondo a ambição de correr. Obviamente, se me botar em Portugal, a corrida que eu adoraria fazer era a Baja Porto Alegre, não é? Por ser a mítica Baja Porto Alegre, uma prova de campeonato do mundo. Mas, como disse, ainda estamos no início do ano, não temos carro de momento, estamos com o pensamento agora para Abu Dhabi e com o projeto T3. E estando do lado de fora, para já, o que é que lhe parece que se pode esperar do Campeonato de Portugal todo o terreno? Vamos ter a tal categoria, tem um plus, em Beja, na base de Montes Alentejanos, ESC Online já vão estar, já estão confirmados. Neste caso até o próprio Mini tem um plus. Qual é a sua opinião e se naturalmente tem algo que possa partilhar connosco em relação à vontade que gostaria de estar presente, mas o Mundial ainda é melhor, digo eu, não é, João? Mas qual é a sua opinião do que vai ser este campeonato este ano? Se o campeonato em 2022 foi super competitivo, com grandes pilotos e grandes carros, acho que 23 vai continuar a ser, se não mais ainda, agora com a vinda da nova categoria T1+.
ao que já sabem, os T2 BRX, acho eu, dos pilotos brasileiros, o Tiago Reis acho que tem a ver com uma carrinha, tem o mais, o João Ramos também, o Lourenço Rosa, o Miguel, o Luís Santos com o Mini, e se calhar estou a esquecer de mais algum. Fora estão os grandes, todos os outros pilotos T1 que já temos, e T8, e T2, e T3, e T4, portanto, sem dúvida que vai ser mais um campeonato incrível, com muita competitividade, vai ser um campeonato muito giro de seguir, com certeza, e temos um grande campeonato e obviamente se tiver a oportunidade e as condições, como já disse, gostava de fazer uma prova, porque é um campeonato extremamente competitivo e digo muitas vezes que apesar de ser só um campeonato nacional, é dos melhores campeonatos do mundo, nomeadamente os pilotos estrangeiros quando vêm cá, nós damos-lhes que fazer e portanto se tiver a oportunidade virei com todo o gosto e com todo o orgulho correr em Portugal e equiparar o nosso ritmo com os restantes pilotos. Claro que sim. Vamos terminar como começámos, referência ao Dakar, neste caso já falávamos de 2023, pergunto-lhe, porque ainda falta um ano, já nem isso, vamos dizer as coisas, mas Dakar 2024 virá na sequência da sua presença no Campeonato do Mundo de todo o terreno ou é algo que só vai ficar definido mais à frente? Olha, Gonçalo, como disseste, falta um ano e, portanto, só vai ficar definido ou se quer pensar nisso mais à frente. Acabámos agora um Dakar e obviamente não escondo a minha vontade que se hoje me perguntassem sem pensar se queria estar no Dakar 2024, obviamente que sim, não é? Mas não é uma coisa que se decida animo leve, há uma questão monetária muito grande, uma questão de tempo pessoal que se ocupa muito grande e de grande preparação, mas vamos pensar dia a dia, step by step. Sempre gosto de pensar no dia de hoje e no amanhã próximo, porque requer muita preparação da nossa parte e, portanto, o meu foco, como já disse, de momento está no Mundial T3 e é para isso que andamos a trabalhar. E estar inserido já oficialmente na estrutura X-Ride, que é visível no casaco, como piloto X-Ride, também dá-lhe outro tipo de segurança, vamos dizer assim, a nível dos seus projetos, que não se levantam aqueles pontos de interrogação no início de cada temporada. Ser piloto X-Ride é também diferente, é uma segurança? João? Eu não diria que sou piloto oficial X-Ride, eu sou um piloto privado, obviamente, tenho a oportunidade e a sorte de estar incorporado numa equipa como a X-Ride. E é essa a minha função dentro da equipa X-Ride e obviamente que é muito bom, nomeadamente no Dakar, irmos enfrentar uma grande aventura e termos o suporte de uma equipa com tantos palmarés e com tanto mérito como a X-Ride, nos deixa um bocadinho aliviados quando as coisas correm mal, quando temos problemas no carro, sabemos que rapidamente são resolvidos, mais rapidamente são resolvidos do que se fôssemos com uma equipa privada ou amadora. Ok. E agradecimentos, para terminarmos. Agradecimentos que tenho aqui para pôr pela excelente temporada de 2022, pela presença no Dakar e pela presença no Campeonato do Mundo todo o terreno. Quero aproveitar, como é habitual, não só apoios que foram prestados a nível empresarial, mas também a nível de pessoas que mereçam aqui uma palavra de agradecimento, João. Quero agradecer, obviamente, a todos os meus patrocinadores, e em especial obrigado ao meu pai por me permitir estar à presença de um Dakar e por todo o apoio que me deu na época de 2022 e um especial obrigado também ao Ricardo, dar-lhes parabéns também aqui na comunicação social pelo fantástico Dakar que fez. Agradecer também, acabar por agradecer ao Filipe Palmeiro por todos os ensinamentos que me deu durante o Dakar, que sem dúvida que foi uma mais-valia que eu tive, e quero agradecer todos os ensinamentos que me irá dar na época de 2023 no Campeonato do Mundo. Claro, garantidamente que sim. Muito bem. João, bem-vindo de volta então, agora já terminado o Dakar, para descontrair antes de começar a competição. Quando é que é? É Abu Dhabi quando? É Abu Dhabi no final de fevereiro, 25, salvo erro. Tem agora ainda aqui uns dias para descansar. Vai ser a tal data coincidente, por exemplo, com a Baja de Monte São Lanchanes? Começa no mesmo fim de semana. ESCO Online, e portanto vai ter agora uns dias para descansar e aproveite, porque depois então não para, se é que é possível descansar. Mas agora é a altura de voltar à preparação física, já voltámos, é importante, e portanto o descanso já temos ali uma semaninha ou duas depois de Dakar, agora é a altura de voltar à carga. Muito bem, muito bem. João, então que seja uma extraordinária época, que eu tenho a certeza recheada de sucessos 2023, e agradecer a sua simpatia, a sua disponibilidade para estar aqui já connosco no 16 Válvulas, ficando o ponto de encontro, na medida do possível, da disponibilidade que o próprio João tenha durante este ano de 2023, de voltarmos a recebê-lo para vermos como é que está a correr esta aventura radicalmente diferente em relação ao Mini, mas com alguns pontos em comum, e eu agradeço que tenha partilhado com todos nós. João, parabéns.
boa sorte e venham de lá então mais uns bons resultados, como já nos habituou. Combinado, João? Esperemos que sim. Muito obrigado, Gonçalo. Boa noite, obrigado, bom fim de semana e também boas provas em 2023. Boa noite, Obrigado. obrigado. Obrigado.